Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu quero cumprimentar e saudar cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, todos vocês que nos ouvem, que participam e que se reuniram neste momento, em qualquer momento da semana, para ouvirem, para participarem, para cantarem juntos, para louvarem ao Senhor, para bendizer, para agradecer ao Senhor, para demonstrar no Senhor a sua confiança, a sua dependência, a sua gratidão por todos os benefícios recebidos, a sua esperança nele, a angústia que muitas vezes nós sentimos desejando que esses tempos passem logo, que essa nuvem que nos rodeia, essas coisas tenebrosas que tem ao nosso redor, possam serem dissipadas. Enquanto nós passamos por isso, nós continuamos firmes, confiando mesmo no meio da tempestade, que o Senhor está conosco, que o Senhor traz paz para a nossa alma, que o Senhor nos traz o refrigério necessário, a proteção, para esses novos tempos, com esses novos desafios que nós temos pela frente. Então vamos fazer isso, vamos, mesmo à distância, nos unirmos num só propósito, num só coração, e cantarmos louvores ao Senhor. Muitos irmãos contribuíram para que este culto fosse realizado em suas casas, cantando, se uniram, esposos, amigos, e mandaram uma música para que nós pudéssemos juntos celebrarmos. E vamos fazer isso com a graça de Deus. Queria orar com você agora. Eu e os meus irmãos, todos aqueles que nos ouvem, nos reunimos na presença do Senhor através desta mídia, Senhor. Pedimos a tua bênção. Para o Senhor não existe limite de espaço, de internet, nada disso, de tempo. Os nossos corações é que estão na tua presença. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor leia a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções e aceite essa devoção que prestamos ao Senhor para demonstrar o quanto nós te amamos e o quanto nós esperamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Temos medos, temos temores, sim. Temos temores pelos desafios, por esses novos tempos, por essas novas oportunidades também que temos pela frente. Não sabemos o que fazer, mas queremos colocar tudo isso nas tuas mãos e dizer que confiamos no Senhor. Aceita, Senhor, por isso nós te pedimos a nossa adoração, nosso culto, singelo que é, simplório que é, mas feito de coração, com alegria. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Desejo a cada um de vocês um momento de grande edificação. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guiará pela tempestade forte. Veja a luz dos altos céus, nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Hoje sigo decidido, pois eu sou um filho seu. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provações, mas um doce amigo tenho que segura minha mão. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guardará. Se das aves ele cuidar, de mim sei que cuidará. E andando no caminho, seu poder me cercará, e o ataque do inimigo nunca me
existirá. Muitas coisas não compreendo, amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura minha mão. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me suprirá cada coisa que preciso, nada pois me faltará. Amanhã, se Deus chamar-me, pronto estou para atender a chamada do meu mestre e com ele lá viver. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura minha mão. Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Não há pecado e obras más junto ao bondoso Deus. Jesus, meu bom Redentor, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao bondoso Deus. Encontra ali o meu Jesus junto ao bondoso Deus. Jesus, meu bom Redentor, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Encontro ali libertação junto ao bondoso Deus, e tenho paz e salvação junto ao bondoso Deus. Jesus, meu bom Redentor, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Vamos cantar o hino 125 dos Salmos e Hinos. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça
enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra ti salva, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te
te salva, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és, Senhor. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás,
és santo, tu és santo, tu és Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Então, agora que nós cantamos louvores ao Senhor, bendizemos o santo nome de Deus e fomos edificados com músicas, com mensagens cantadas que penetraram fundo na nossa alma e no nosso coração, mais uma vez vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, através da reflexão do Espírito Santo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento e trazendo para nós também uma mensagem, um alerta, um alento, um estímulo, uma motivação, uma exortação da palavra de Deus que possa nos nortear, que possa nos guiar nesses novos tempos que a pós-pandemia está trazendo para a realidade do mundo, para a realidade da igreja, para as nossas próprias realidades e os desafios que isso traz para as nossas vidas. E pensando nisso, me veio à mente um texto que pareceu bastante oportuno e eu queria compartilhar com vocês. O texto está em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu queria ler para vocês. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 10 ao versículo 25. Diz assim: Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria grandes e boas cidades que tu não havia edificado e casas cheias de tudo que é bom, casas que vocês não encheram e poços abertos que vocês não abriram, e lhes daria vinhas e olivais que vocês não haviam plantado, e comereis e te fartareis. Guarda-te, pois, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Porque o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás e a Ele tão somente servirás, pelo seu nome somente jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver na roda ao redor de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e destrua sobre a face da terra a tua presença. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos, que ele te ordenou. Farás aquilo que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua essa boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então vocês dirão aos seus filhos: nós éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá
nos resgatou com sua mão poderosa. Aos nossos olhos ele fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e temíveis, contra o Egito e contra Faraó e contra a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar uma terra que, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O Senhor ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem e para nos guardar a vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Até aqui. Mais uma vez, meu Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor para nos conceder o teu entendimento. O entendimento que o Espírito Santo, e somente Ele, pode nos ajudar agora a esclarecer este texto, esta passagem, estes ensinamentos para o nosso entendimento. Não apenas para conhecermos a história do que aconteceu lá atrás, mas para podermos também trazer os ensinamentos para a nossa vida hoje, para a realidade que nós estamos vivendo, para os desafios que nós temos hoje, para as lutas que nós atravessamos hoje. Aquilo que o Senhor ensinou lá atrás, ajuda-nos a aprender e a praticar hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. 40 anos tinham se passado desde que aquele grande povo tinha sido liberto da escravidão do Egito e caminhado pelo deserto rumo à terra prometida. A viagem podia ser bem mais curta. Mesmo tendo algumas paradas longas por vários meses, parado lá no Monte Sinai para ter dado a lei, instruções para o povo, ainda assim nós sabemos que essa jornada poderia ter sido abreviada e muito. Se não fosse a murmuração do povo, a desobediência do povo, a rebeldia do povo, a ingratidão do povo, as muitas e muitas maneiras como eles agiram como rebeldia e incredulidade, então Deus decidiu fazer daquela jornada uma grande escola para disciplinar e treinar o coração do seu povo, para prepará-los para entrar na terra prometida. E esse texto nos mostra então o final dessa jornada, quando o povo já está prestes a entrar de fato, a atravessar o Jordão e começar um novo tempo nas suas vidas e começar novos desafios pela frente. Tinha se passado 40 anos e essa geração que estava ali, ouvindo as últimas palavras de Moisés, não era exatamente todos aqueles que tinham saído do Egito, porque durante esses 40 anos muitos morreram no caminho. Quem estava ali ouvindo essas palavras eram aqueles que saíram com menos de 20 anos, quando saíram do Egito, e aqueles que nasceram durante a peregrinação dos 40 anos no Egito. Então essa nova geração estava ali ouvindo as últimas palavras de Moisés antes de entrarem na terra prometida, antes de se apossarem daquele novo tempo nas suas vidas. E Moisés está falando com muita emoção no seu coração, com muita comoção, porque Moisés gostaria de entrar também. Mas Deus já tinha falado para ele que o seu trabalho, o seu ministério estava encerrando. À frente deles havia uma grande conquista a ser feita, um novo tempo, novos desafios, novas oportunidades que teriam pela frente, novos tempos, novas terras. Mas Deus disse para Moisés: o seu trabalho está se cumprindo. Eu já escolhi outra pessoa para dirigir o povo e você está concluindo o seu trabalho. Então Moisés, mesmo tendo o senso de responsabilidade cumprido, dever cumprido, ainda assim dentro dele havia uma angústia na sua alma. Havia algo que estava trazendo apreensão ao seu coração. Porque ele sabia e ele antevia que toda aquela novidade que o povo iria conhecer, o povo iria ver coisas novas quando eles atravessassem o Jordão, daquele novo tempo, daqueles novos desafios, poderia trazer um estremecimento para a fé dos filhos de Deus.
eles poderiam ficar tão emocionados, ficar tão absorvidos com aquele impacto de tantas coisas novas que eles estariam vendo, que eles afastariam os seus corações, a sua fé e o seu compromisso do Senhor. Basta nos lembrarmos aqui, irmãos, que daqueles que estavam ali, que tinham mais de 40 anos de idade, 40, 50, 60 anos de idade, eles passaram a infância deles e a adolescência deles de uma forma muito tacanha, muito miserável. Eles eram escravos no Egito, eles eram oprimidos, eles tinham muito poucas coisas, eles tinham casas muito paupérrimas, eles tiveram uma infância triste. E aqueles que nasceram no Egito, nasceram no deserto, eles nunca sequer viram uma casa na vida deles, eles nunca viram um pomar, eles nunca viram uma represa, eles nunca viram uma plantação de uva, eles nunca viram, eles não conheciam, eles só conheciam as agruras e as dificuldades do deserto. Agora Moisés temia que quando eles atravessassem o Jordão e recebessem todo aquele benefício, porque Deus disse que eles receberiam casas que eles não construíram, cheios de coisas que eles não colocaram lá, com animais no pasto, com plantações, com uvas, com olivais, com rebanhos, com comodidades tais, cidades cheios de oportunidades, cheios de riquezas, oportunidades de enriquecimento, quantas coisas que haveria de fascinar e de trazer impacto ao coração daquele povo. Moisés fica apreensivo de que o povo, vendo tudo isso, vendo todas aquelas novas oportunidades, daqueles novos desafios, daquele novo tempo, se esquecessem do Senhor, esfriassem o seu compromisso e a sua fé. Por isso ele gasta então 40 dias recapitulando tudo aquilo que foi ensinado durante 40 anos. E justamente o que significa Deuteronômio é o livro da repetição. Ali ele está repetindo, recapitulando tudo aquilo que foi ensinado para o povo por mandato de Deus durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Ele está fixando aquele ensinamento na mente e no coração daqueles seus irmãos, daqueles seus compatriotas, porque ele mesmo não poderia ir seguir, ele não poderia ir em frente, então ele tinha que ter convicção de que eles continuariam firmes no processo de crescimento, de aperfeiçoamento com o Senhor. Porque eles iam chegar do outro lado e iam encontrar muitas bênçãos, eram bênçãos de Deus. Deus tinha prometido mesmo que aquela terra seria abençoada, mas corria-se o risco deles estarem só em busca das bênçãos e esquecer do compromisso. Como a gente vê hoje ainda, muitas pessoas estão em busca de uma bênção, estão em busca de uma cura, estão em busca de um emprego, estão em busca de uma libertação, de resolver um problema, de um milagre na sua vida, mas não querem compromisso com o Senhor. E o Senhor não está em busca desse tipo de compromisso também, não. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o queiram mais do que as coisas que Ele pode dar. Aliás, a gente tem muito mais benefício em ter compromisso com o Senhor do que buscar as bênçãos do Senhor. Porque quem tem compromisso com o Senhor, tem as bênçãos do Senhor. Mas quem só quer as bênçãos do Senhor e não quer compromisso com Ele, perde o que é mais importante. E essa era a preocupação do coração de Moisés naquele momento. Porque o povo iria receber tudo aquilo de mão beijada. Tudo seria dado pelo Senhor. É claro, eles iam ter que lutar, sim, ia ter que lutar, mas eles sabiam que eles teriam também o apoio do Senhor. Às vezes parece injusto para a gente pensar, mas como que Deus tira um povo que construiu uma casa, que construiu um pomar, que construiu suas fazendas, que construiu sua cidade, tira deles e dá para outro povo? É injusto isso, parece injusto e parece mesmo no nosso conceito. Mas nós temos que nos lembrar que Deus deu muitas e muitas oportunidades para os cananeus. 500 anos antes disso acontecer, Deus já havia falado para Abraão que quando os seus descendentes iriam peregrinar por aquela terra, que ele daria aquela terra como herança para eles, mas primeiro eles iam para o Egito, eles se tornariam escravos, ficariam lá por 400 anos, Deus iria resgatá-los e traria novamente para aquela terra, porque ainda não havia enchido a medida da iniquidade daquele povo.
Vou falar numa outra linguagem. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus diz para Abraão: depois de 4 gerações, os seus descendentes, Abraão, voltarão para esta terra, pois eu não expulsarei os moradores daqui, os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. O que Deus está falando? Deus está falando: eu estou dando oportunidades de mudança de vida para esse povo. Eu sou longânimo, eu sou benigno, eu dou oportunidades, mas o povo não quer mudar. Então Deus deu oportunidade para os cananeus mudar a trajetória de vida, mas eles não quiseram. E aí então agora chegou a vez de Deus tirar aquele povo dali e colocar os hebreus para cumprir a sua vontade no lugar deles. Então a vontade e a preocupação de Moisés naquele momento era, olhando para o povo que ele conhecia tão bem, cheio de altos e baixos, um povo volúvel, volátil, que se deixava influenciar facilmente, que tinha o coração ainda arraigado nas coisas do Egito, na saudade das coisas que deixou para trás, nas coisas que ficaram no passado, e eles ainda eram assim, com esse coração preso à velha vida, sempre sentindo saudade daquilo que tinham deixado para trás, mesmo lembrando que lá atrás eles eram escravos. Moisés se preocupava com isso, se preocupava em pensar que agora eles, vendo novidades, tecnologias novas, possibilidades de expansão, de se enriquecer, eles se esquecessem do Senhor. Ele tinha preocupação de que eles, tomados por aqueles novos tempos, pelos novos desafios, pelas novas oportunidades, eles não dessem mais prioridade para cultivar a vida espiritual, para fortalecer a comunhão com o Senhor e fazer o que o Senhor chamou eles para ser. Um povo diferente, um povo que proclame a glória do Senhor perante as nações. A preocupação de Moisés era que o fascínio fizesse com que a mente e o coração deles se afastasse do caminho do Senhor. E que depois que passassem as guerras, que tivesse paz e tranquilidade, e que aquela geração morresse de líderes, eles se acomodassem de tal maneira que eles se tornassem parecidos, em vez de serem diferentes. Moisés tinha medo que o povo perdesse a sua identidade como um povo de Deus, como nação santa. O medo dele é que, em vez deles se afastarem das trevas, eles se afastassem da luz. O medo de Moisés é que, em lugar do povo de Deus se tornar glória para as nações, se tornar referencial da glória de Deus para as nações, eles se tornassem imitadores das nações. Eles se amoldassem aos costumes das nações e adotassem os costumes do povo que Deus mandou destruir, do mundo que Deus não gostava. Em vez de manifestar a glória, se tornasse parecido com aqueles que Deus tanto odiava. Esse era o temor que estava no coração. E de uma certa forma, esse perigo que rondava o povo de Deus lá no passado, o povo de Deus enfrentou naquela nova terra, naquele novo tempo, com aqueles novos desafios, é muito similar aos perigos que nós enfrentamos nesses novos tempos que começam pós-pandemia. Nós vivemos novos tempos com novos desafios também pela frente. Nós temos desafios e nós temos oportunidades, e nós como Igreja do Senhor, e nós como cristãos, e como sociedade, como Brasil, como mundo, nós vivemos um novo tempo e tem desafios. E nós precisamos nos guardar também para não esfriarmos na fé. Nós também temos que tomar cuidado para não perder, para não deixar de descuidar da vida espiritual nesse novo tempo que nós estamos entrando, que é diferente de tudo que nós já vimos, de tudo que nós já vivemos, de desafios que são muito diferentes daqueles que nós já sonhamos antes para nós, para a igreja, para a família, para trabalho e tudo mais. E se nós não cuidarmos, se nós não tomarmos cuidados com praticar aquilo, relembrar como ele fez com o povo e praticar aquilo que nós aprendemos, não apenas memorizar texto da palavra, aprender histórias bíblicas, mas praticar aquilo que nós aprendemos, nós pouco a pouco vamos nos afastando de Deus e vamos nos tornar o problema que aconteceu com aquela geração que veio depois, que se afastou do Senhor. Conforme escreveu o apóstolo Pedro: vós, porém,
que somos nós, vós, porém, sois raça eleita, nação santa. Qual é a identidade do cristão? Nós somos nação santa. Qual é a nossa identidade cristã? Nós somos sacerdócio real, nós somos uma raça eleita. Com qual é o propósito? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. É o propósito da gente ter sido liberto. Nós também fomos libertos do Egito. Só que o nosso Egito é o pecado, é a escravidão. Nós fomos libertos. E nós fomos libertos com um propósito. E o propósito é manter a nossa identidade cristã. E a gente tem que tomar cuidado nesses novos tempos para a gente não perder isso. E olha que quando Pedro falou estas coisas, a igreja estava sendo perseguida. Ela era perseguida porque os padrões que Deus estabeleceu para a igreja incomodavam o mundo. A santidade incomodava quem gostava do pecado. Quem vivia na luz, radiando luz, incomodava quem gostava das trevas. Mas ainda assim a igreja crescia, porque não é na imitação que a igreja cresce, é na diferença. Foi a diferença e não a igualdade que fez a igreja crescer mesmo no meio da perseguição. E esse é o maior perigo que nós, como igreja, sofremos hoje. É o temor, é o perigo da gente buscar uma adaptação, sabe? Para que as pessoas gostem da gente. A gente evita de fazer aquilo que incomoda os outros e a gente começa a fazer aquilo que os outros gostam. Para que a gente possa ser politicamente correto, para que a gente possa agradar a todos. Eu não estou dizendo que a gente, como cristão, tem que ser esquisitão, que a gente tem que ser antipático, bitolado ou radical, mas nós não podemos ser iguais. Não podemos, nós somos separados, somos nação santa, separados, povo de Deus, exclusivo de Deus, com a finalidade de manifestar Deus, glorificar Deus. Não podemos ser iguais. É a diferença que vai fazer a diferença, não a imitação. Se a gente imitar, a gente perde. Então a preocupação de Moisés era que Israel, quando entrasse naquela outra cultura, naquele novo tempo, naquele novo povo, ficasse tão fascinado com a tecnologia, com as possibilidades, que se esquecesse de Deus, que se afastasse dos caminhos do Senhor, que deixasse com que aquelas coisas tomassem primeiro lugar nas suas vidas e não Deus. Isso foi com eles, mas e com a gente? Quais são os perigos que nós, cristãos, corremos hoje com esses novos tempos que a pandemia trouxe? Nós como cristãos, nós como igreja. Eu queria citar dois. Em primeiro lugar, nós corremos o risco de nos encantarmos tanto com as novidades desta terra que nos esquecemos das promessas do céu. A gente se encanta com o que esta terra pode oferecer e nos esquecemos das promessas que o Senhor nos fez. Aí versículo 10, 11 e 12 fala sobre isso. As bênçãos da terra prometida que foi oferecida para Israel eram boas mesmo, eram dádivas de Deus, eram coisas magníficas. No entanto, o povo não podia depender só das bênçãos, eles tinham que depender do compromisso com Deus. Deus não queria que o povo entrasse lá, só olhasse para as bênçãos, só para os benefícios, só para as coisas boas e quisesse desfrutar apenas desses benefícios. Eles deveriam desfrutar do compromisso com o Senhor, que é a bênção maior que tem. Então, a gente corre o risco também de querer buscar só a bênção, de querer buscar só a oportunidade, de querer buscar só aquilo que traz proveito para nós e se esquecer do compromisso, de servir, de honrar aquilo que nós assumimos como compromisso com o Senhor. Porque ainda hoje a gente vê assim, muitos querem a bênção, mas não quer o compromisso. Mas receber a bênção não é a melhor bênção. A melhor bênção é ter compromisso. Porque quando tem compromisso, nós estamos com a fonte da bênção. E ela nunca falta para quem tem compromisso com o Senhor. Nós corremos o risco, sabe, irmãos, nesses novos tempos, de nos sentir tão livres e desimpedidos nesses novos tempos, que nós não precisamos mais ir na igreja para ter comunhão com o Senhor, para cultuar o Senhor. Nós não precisamos mais
participar da ceia do Senhor, nós não precisamos mais ter comunhão com os irmãos, nós podemos ser crentes virtuais, nós podemos ser crentes digitais, nós podemos ser crentes superficiais, nós podemos ir de lugar em lugar, nós não precisamos ter compromisso, nem vínculo, nem coisa alguma, mas isso esfria o coração, isso afasta a comunhão. Isso estraga a união que foi criada por Cristo Jesus, que se chama corpo de Cristo. Corpo de Cristo é junto, é unido. Nós corremos o risco nesses novos tempos de ver crescer o número dos crentes desigrejados, que estão optando por essa fé opcional, virtual, separada, esfriando dessa forma. Gente que está abandonando o compromisso com Deus, que está abandonando o compromisso com a igreja, que está abandonando o compromisso com os irmãos e a responsabilidade que assumiram com o evangelho e com a obra do Senhor. Nós corremos também o risco desses novos tempos de adotarmos os parâmetros do mundo para dizer o que é certo e o que é errado, em vez de buscarmos a palavra de Deus que diz o que é certo e errado, a gente segue a moda do mundo para dizer que a ética depende do ponto de vista de cada um. Para o mundo é certo. Até juridicamente é correto, tem embasamento bíblico para isso, para respeitar a opinião de cada um. Mas nós temos um compromisso com a palavra de Deus que é a verdade. A verdade não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que é consenso geral. A verdade, é somente ela que liberta, é a palavra de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, que essa postura é comum e é aceita, mas não é correta para quem tem um comprometimento com o evangelho e com a palavra de Deus. A gente corre o risco nesses tempos, agora novos tempos, com esses novos desafios, com tantas oportunidades que oferece a internet, por exemplo, que a gente não acha mais tempo para fazer um momento devocional. Pode até achar, se a gente fazer um esforço, desde que não passe de 5 minutos. Mas passar disso não dá, porque eu tenho tanta coisa para ver no WhatsApp, tanta coisa, e não dá. Meus irmãos, são tantas coisas que povoam na nossa mente, tantas ideias, até ideias filosóficas disfarçadas de modernidade, né? Que estão aí pulverizando a nossa mente nesses novos tempos. O subjetivismo, que é essa linha de pensamento de que a verdade é individual. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Se isso fosse verdade, não tinha verdade, porque cada um faz a sua verdade, virava um hospício, o mundo, uma torre de Babel de novo. Mas é uma ideia filosófica que toma forma cada vez mais no mundo. O subjetivismo, o relativismo, que nenhuma ideia, que nenhum pensamento, que nenhuma doutrina é absoluta, que tudo depende da época, depende do lugar, depende de quem fala, depende da situação. Por isso, não tem uma verdade bíblica, doutrina correta, porque depende do que você pensa, depende do que eu penso. Ou pluralismo, que nenhum assunto se fecha se você não levar em consideração todas as opiniões, todo ponto de vista, toda experiência, toda maneira de pensar. Imagina que balela, que confusão vira se cada um der a sua opinião sobre quem é Deus, sobre o que é o certo, o que é o errado. O sincretismo, que é essa mistura de crenças, de credos, de religião, ideologias, culturas, para formar uma nova maneira de pensar. Esse é o caminho do anticristo, né? Para criar uma nova religião que seja universal, mas não é o caminho do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar por esses caminhos dos novos tempos. Porque se entrarmos por esse caminho, não dá para caminhar com o Senhor. Não dá. Então, em primeiro lugar, nós corremos o risco de ficar tão assim encantado com as novidades deste novo tempo que nos esquecemos do porvir, que nos esquecemos das promessas dos céus. Em segundo lugar, nós corremos o risco de adotarmos o estilo de vida que aborrece a Deus. Deuteronômio 6, de 13 a 19, fala isso. O Moisés deu o recado de Deus. Deus tinha falado para o povo e ele falou, gente,
Essa terra é uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, tem isso, tem aquilo outro. Estou dando tudo isso de mão de beijada para vocês. E eu vou dizer uma coisa, eu não estou dando, Deus dizendo para o povo hebreu, não estou dando para vocês porque vocês são melhor do que os cananeus, não. Eu dei a oportunidade para eles e eles não aproveitaram a oportunidade, agora eu estou dando para vocês. Mas eu quero dizer uma coisa, eles estão perdendo a oportunidade deles porque eles fazem um monte de coisa que eu detesto. Eles adoram imagens, eles constroem imagens de deuses que eles mesmos fizeram e eles adoram. Imagens de santos, de deuses, fazem fogueira, consagram seus filhos na fogueira e adoram ídolos, e adoram astros, e adoram espíritos malignos, e fazem bestialidade com animal, e pedofilia, e tanta coisa horrorosa que eu odeio, que eu adultério, promiscuidade, tudo, essas coisas que eu odeio, eles fazem. Então, eu estou tirando esse povo e estou colocando vocês para morarem aqui. E eu vou abençoar vocês, e vou dar vida longa, e vou fazer vocês prosperar, e vou dar saúde, e fazer ter gado, e ter longevidade, tudo isso. Desde que vocês caminhem comigo, tenham um compromisso comigo. Mas o dia que vocês começarem a fazer as mesmas coisas que ele, eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu estou fazendo com eles. Em lugar de bênção, vocês vão receber disciplina. Então, a gente caminha junto, desde que haja entre nós esse compromisso, esse comprometimento. Deus fala, então, através de Moisés para isso. Se me aborrecerem fazendo as mesmas coisas, e então eu vou também fazer o que eu fiz com os hebreus. E a gente sabe que mais à frente aconteceu mesmo, através dos assírios, através dos babilônios. Então esse era o segundo risco que o Moisés percebeu, que o povo pudesse adotar um estilo de vida que aborrecesse tanto ao Senhor, que trouxesse juízo para eles. E toda aquela angústia de Moisés é uma angústia que é traduzida para os dias de hoje, para a igreja dos nossos dias, que incomoda o momento que nós vivemos também. Porque eu não estou dizendo que a gente adora imagens, que a gente adora ídolos, mas a gente corre o risco da idolatria também quando a gente coloca outras coisas mais importantes do que Deus na nossa vida. Quando Deus já não tem tanta importância para nós quanto o nosso lazer, quando Deus já não tem tanta importância para nós quanto o nosso entretenimento, quanto a nossa opinião, quanto os nossos passeios, quanto o nosso dinheiro, quanto outras pessoas e tal, ocupando, ou nós mesmos, ocupando o lugar que deveria ser de Deus. Nós caímos em idolatria. Nós podemos errar como eles erraram, com murmuração, com reclamação, com rebeldia, com falta de gratidão. Nós podemos errar como eles erraram, deixando de dar bom testemunho, deixando de influenciar bem, melhor, para o bem, a sociedade, a nossa família, o ambiente onde a gente trabalha, o lugar onde a gente estuda, os nossos amigos. Então, com essas coisas, nós também aborrecemos o Senhor. Nós precisamos nos cuidar nesses novos tempos de fazer a diferença, de ser diferente de um jeito bom, de fazer a diferença. E para terminar, o Moisés deixou 2 conselhos para o povo de Deus, para que eles conseguissem resistir às tentações naqueles novos tempos, naquela nova realidade, com aqueles novos desafios. O primeiro conselho foi: mantenham-se vigilantes. Mantenham-se vigilantes. Guarda-te para que não se esqueça quem tirou vocês do Egito, da casa da servidão. Deus tirou eles da escravidão, eles deveriam ser gratos por isso e não praticar mais as coisas da época da escravidão. A mesma coisa para nós. Lembra o que foi pago para que a gente saísse da escravidão? Nós também estivemos no Egito. Só que o nosso Egito se chamava pecado. O nosso Egito era escravidão ao pecado. As armadilhas de Satanás, a lamaçal do pecado, as trevas, o Senhor nos tirou de lá, com seu precioso sangue. E o que a gente pode fazer? Fugir do pecado. Vigiar quando a gente se sente tentado pelas coisas, pelos fascínios, pelas oportunidades que o mundo oferece, que a gente sabe que é contraditória à palavra de Deus. A gente tem que vigiar para não cair em tentação, não abrir brechas. O diabo, a gente já viu, Pedro já falou isso várias vezes, é como um diabo, como um leão que anda ao redor procurando uma brecha, uma oportunidade para nos morder, para devorar. Então a gente tem que estar vigilante.
A gente tem que vigiar nós mesmos, como Paulo falou para Timóteo: Timóteo, ensina os outros, mas cuida de você mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque quando você fizer isso, você salva os outros, mas salva você mesmo. Então sejam vigilantes. E o segundo conselho é: mantenha-se comprometido com a palavra de Deus. Aí ele disse lá: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os estatutos e o que ele te ordenou. O Moisés está dizendo: olha, guarda tudo aquilo que você aprendeu. Mas não é para guardar só, memorizar as histórias que eu ouvi, os versículos. É para praticar a palavra de Deus, o compromisso com Deus, para que você seja fortalecido. É por isso que o salmista vai falar depois no Salmo 119, 11: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra no coração, quando eu medito na palavra, reflito nela, pratico ela, ela me impede de cair em pecado. Por isso, Moisés ainda terminou dizendo uma promessa para aqueles que guardarem, para aqueles que mantiverem firme a sua identidade, dizendo que outras bênçãos viriam. E o mesmo princípio que ele falou para eles vale para nós. O primeiro benefício de preservar a identidade é que com isso a gente abençoa os nossos filhos, os nossos netos, porque a gente deixa esse legado. Eles vão olhar para nós e vão ver que tem em nós um compromisso com o Senhor. Aqui estava dizendo: quando seu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significa esses testemunhos, juízos que o Senhor te ordenou, então você diz para o teu filho: a gente era escravo de Faraó e Deus nos libertou com mão poderosa. Então, a identidade cristã faz com que os nossos filhos vejam quem nós somos. Não só quem nós falamos, mas quem nós somos dentro de casa, nos nossos relacionamentos. E isso vai impactar a vida deles, para que na próxima geração eles também queiram andar nos caminhos do Senhor. A próxima geração precisa saber da nossa identidade cristã. No caso de Israel, isso não aconteceu. Os que conquistaram a terra prometida se envolveram tanto em buscar as suas bênçãos e esqueceram de falar para os filhos. E aí a gente vai ver lá em Juízes 2:10, que diz que se levantou depois da morte de do Josué e daquela geração, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que tinha feito Deus em Israel. E fizeram o que era mal perante o Senhor. Já pensou? Deus fez tantas maravilhas no meio do povo, mas os pais guardaram as suas experiências para si. Eles não mostraram as suas experiências para os filhos. E os filhos não conheceram o Senhor, e eles se afastaram do Senhor e adoraram outros deuses e fizeram o que era mal perante o Senhor. A identidade precisa estar bem clara para que seja em nossas vidas, para que a gente seja capaz de deixar essa herança para os filhos. E para terminar, o benefício de preservar a identidade é que ele faz com que as bênçãos nunca cessem. As bênçãos continuem, as continuidades das bênçãos. E será justiça para nós se tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele ordenou. Porque Deus honra a palavra dele, mas para aqueles que honram também o seu compromisso. Então, quando nós temos compromisso com o Senhor, não faltam bênçãos do Senhor. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Não precisamos fazer campanhas e coisa e tal para ser abençoado. Basta ter compromisso com o Senhor. Quem tem compromisso com o Senhor, recebe do Senhor aquilo que precisa, quando precisar, no momento certo. Nós estamos de fato entrando num novo tempo, onde temos que aprender maneiras novas de fazer as coisas, desafios e também oportunidades. O que a gente precisa ter para isso? Precisamos ter coragem, porque, irmãos, não vai ser igual. A gente vai ter que ter coragem de fazer mudanças. A gente vai ter que ter coragem de se adaptar, de aceitar algumas mudanças que vão ser necessárias, porque as coisas mudaram. Nós vamos ter que buscar do Senhor sabedoria para a gente peneirar o que dá para aproveitar, o que não. Tem muitas coisas boas nesse novo tempo, mas tem coisas que podem atrapalhar a nossa fé e a gente precisa buscar do Senhor essa sabedoria
para aquilo que não vai ser danoso para a vida espiritual e para aquilo que vai ser proveitoso. Vamos também colocar o pé no chão e não querer fazer mudanças radicais e querer mudar tudo de uma vez e achar um novo jeito de fazer igreja e agora ser só por internet e coisa e tal, mas vamos fazer as coisas aproveitando as oportunidades que existem neste mundo, mas sem deixar de olhar para o céu, sem deixar de olhar para as promessas do Senhor e para o alvo das nossas vidas. Finalmente, nós precisamos de perseverança para manter o nosso compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus e com o testemunho que nós um dia juramos diante de Deus que iríamos realizar neste mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida, enriquecer seu coração, te fortalecer e te ajudar a entrar nesse novo tempo, com esses novos desafios e as novas possibilidades também, na segurança de que o Senhor caminha ao teu lado, com compromisso com Ele, mas sem o fascínio desse mundo, olhando para o céu. E nós vamos juntos, e nós vamos vencer. Deus vai nos ajudar, tenho certeza disso. Fica com Deus. Amém. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos